Glória a Deus, aqui nós estamos para falar para você, meu irmão, minha irmã, acerca de mais um homem de Deus que mudou a história no seu tempo, por falar, por admitir, por aceitar, por acatar os ensinamentos da Santa Palavra de Deus. O nome dele, William Joseph Seymour, 1870 a 1922. Era um afro-americano, filho dos escravos, de escravos que foram livres, foram libertos. Simon Seymour e Phyllis Seymour, que nasceu em Centerville, Louisiana, em 2 de maio de 1870. Ele tem sido considerado, na verdade, um dos fundadores do pentecostalismo moderno. William Seymour era um homem que vibrava com os dons espirituais, cria na cura divina e no falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Mesmo com toda essa convicção, ele mesmo ainda não havia experimentado algo assim. Sua família era pobre e por isso recebeu pouca educação, a chamada educação formal. No tocante à religião, seus pais tinham envolvimento com a denominação batista e também com a religião católica. Em sua infância, ele viveu percorrendo ambas denominações. No dia 4 de setembro de 1870, aos 4 meses de vida, foi batizado em uma cerimônia católica na Igreja Assunção, em Franklin, Louisiana. Quando criança ainda, Seymour ficou cego de um olho após ter contraído varíola. Contudo, isso não foi motivo para não se entregar a Deus por inteiro no ministério de pregador. Sobre sua juventude não se tem muitas informações, mas justamente nessa fase ele alegou ter tido visões de Deus, período também em que fez várias viagens. Em 1825, aos 25 anos, Seymour foi morar em Indianápolis, Indiana. Trabalhava em restaurantes e hotéis de luxo e passou a frequentar Simpson Chapel, ou seja, a Igreja Metodista Episcopal, uma congregação afro-americana afiliada à Igreja Metodista Episcopal, predominantemente branca. Em 1900, 5 anos depois, Seymour se mudou para Cincinnati, Ohio, juntando-se ao movimento de restauração da Igreja de Deus, conhecido e também chamado de os Santos da Luz da Noite. Esse grupo fazia parte do crescente movimento de santidade que abraçou uma doutrina muito radical, cria na crença da cura pela fé, como também na crença do próximo retorno de Cristo, levando assim a certeza de que Deus queria a integração das raças. Isso ele fez em seu ministério durante toda a sua vida e obteve sucesso muitas vezes. O grupo tinha por base a doutrina da santificação, porém acreditava que tudo acontecia imediatamente à salvação e não gradativamente. O batismo no Espírito Santo era imediato à conversão, mas o próprio Seymour chegou a declarar: minha opinião é que todo cristão precisa crescer em sua fé, seja por um evento, vários eventos ou por um processo. Ele foi aluno de Charles Perham, fundador do movimento Fé Apostólica, que era formado por igrejas independentes que cresceram no sul e no oeste dos Estados Unidos. Nessa mesma época, Seymour era pastor interino de uma pequena igreja em Houston, com apoio financeiro de Perham. Em 1906, ele foi para Los Angeles, convidado por Neely Terry, que falou sobre um movimento de santidade que estava acontecendo na cidade. Logo, essa amizade sofreu corrosão devido a Perham criticar essas reuniões pentecostais, o pentecostalismo da Rua Azusa.
Antes de ser cabeça desse movimento na Rua Azusa, Seymour visitou algumas igrejas onde pregava o avivamento, sendo aceito por umas e rejeitado por outras. Seymour foi convidado a pregar na igreja de Julia Atkins, que estabeleceu uma nova congregação depois de ter sido expulsa da segunda igreja batista por causa de sua visão de santidade. Mas, por motivo de Seymour pregar acerca das línguas espirituais, o que Julia não concordava, houve um rompimento entre eles, porque Julia o proibiu de pregar em sua igreja. Ele é considerado o pai do avivamento, mas muitos anciãos também não aceitaram esse ensinamento. A causa maior era justamente porque ele próprio ainda não havia experimentado o que pregava. A Associação da Igreja de Santidade do Sul da Califórnia também condenou a mensagem de Seymour. Depois disso, Seymour foi convidado pelo casal Ruth e Richard Berry para realizar cultos em sua casa, na Avenida North Bonnie Brae. Logo, Seymour mudou-se para o local e começou a pregar e a orar pelo batismo no Espírito Santo, juntamente com famílias brancas que também frequentavam os cultos. Após 5 semanas de pregação e de oração, Edward S. Lee falou em línguas pela primeira vez. Entusiasmado com a experiência de Lee, Seymour compartilhou seu testemunho e pregou sobre Atos 2, quando no mesmo culto outras 6 pessoas começaram a falar em línguas, incluindo Jane Moore, que mais tarde se tornaria a esposa de Seymour. Não muito tempo depois daqueles dias, Seymour falou em línguas pela primeira vez. O crescimento foi assustadoramente, indo então para um prédio antes ocupado pela Igreja Metodista Episcopal Africana, na Rua Azusa 312, no mesmo ano de 1906. Esse local estava servindo de depósito e estábulo, o que exigiu muito dos membros, a limpeza. A casa recebeu móveis de igreja improvisados. O púlpito foi feito com 2 caixotes pregados e os bancos eram de tábuas pregadas em barris vazios. Seymour fez sua casa no andar de cima e ali realizava cultos 3 vezes por dia, 7 dias por semana. Homens e mulheres, brancos e pretos, o ajudavam nos cultos na congregação chamada Missão de Fé Apostólica. As reuniões no local começaram em 14 de abril de 1906 e continuaram até meados de 1915. Estima-se que o movimento pentecostal iniciado na Rua Azusa por Seymour tem cerca de 20 milhões de seguidores nos Estados Unidos e 500 milhões em todo o mundo. Os últimos anos de vida desse homem de Deus. Uma biografia notável diz, em registro, que Seymour passou seus últimos anos de vida viajando por todo o país, falando principalmente para o público negro. Em 1915, ele publicou um manual, As Doutrinas e Disciplina da Missão de Fé Apostólica da Rua Azusa de Los Angeles, mas sua influência como figura religiosa estava diminuindo. Em 28 de setembro de 1922, Seymour morreu de um ataque cardíaco repentino em Los Angeles. Ele foi enterrado no cemitério Evergreen em Eastview, Los Angeles. Após sua morte, Jane se tornou pastora da igreja e continuou o trabalho de seu marido, mesmo depois de perder a missão Azusa em 1931. Ela morreu em 1936. William Seymour morreu antes de realizar muitos de seus objetivos. Ele planejou estabelecer escolas e missões de resgate e formar outras congregações, mas esses sonhos nunca se realizaram. Ainda assim, apesar do rápido declínio em sua influência, Seymour teve um tremendo impacto no movimento pentecostal, que cresceu para incluir mais de 500 milhões de crentes em todo o mundo.
Na verdade, o reavivamento da Rua Azusa é frequentemente citado como uma das raízes do pentecostalismo moderno. Então, nós estamos vendo aqui a história de um homem de Deus. Nós sabemos que temos planos, aqueles que são de Deus, o desejo de Deus que se cumpram, que nós façamos, com certeza serão cumpridos. Aqueles que ficarem por fazer, Deus levantará outros que façam, mas o importante é que você, que eu, que nós estejamos dentro dos planos do Pai e façamos tão somente aquilo que Ele quer que façamos e que seu nome, meu irmão, minha irmã, o seu nome fique na história do Evangelho na Terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e de comentar. Ajude-nos a levar essa obra avante. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por sua vida. Olha, também, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de inscrever-se no botão vermelho também abaixo do vídeo.